O setor de defesa e segurança vem ganhando destaque no Brasil. Por ter uma geografia favorável e infraestrutura portuária capaz de receber projetos navais e de referência tecnológica, o Rio de Janeiro possui um enorme potencial para desenvolvimento desse setor. De olho nisso, empresas, instituições militares, universidades e entidades de fomento vêm se organizando em torno da criação de um cluster de defesa no estado, para desenvolver uma economia voltada para o mar. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender as principais oportunidades e investimentos que essa indústria precisa para crescer no estado. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o presidente da empresa responsável por projetos e construção de equipamentos para a Marinha do Brasil, Engeprom, Almirante Edésio Teixeira Lima Júnior, e o gerente de grandes empreendimentos do Sebrae Rio, Renato Regazzi. Esse ano foram lançados 2 polos de economia do mar no estado do Rio de Janeiro, um em Itaguaí, no porto de Sepetiba, e outro em Angra dos Reis. Na entrevista a seguir, o professor da Escola de Guerra Naval fala sobre o desafio de relacionar a economia de defesa e a economia do mar. Dentro da área da ciência econômica, existe muito pouco estudo consolidado acerca da economia de defesa, né? Eu mostrei, por exemplo, uma tabela recentemente publicada na revista de Escola de Guerra Naval, que faz uma análise de como que a ciência econômica considera e avalia as diferentes áreas, né, interfaces da economia de defesa, e o que acontece na prática é que não há uma categoria geral que considera defesa propriamente dita. Na prática, o que há é áreas dentro da economia de defesa espalhadas em diferentes categorias. Então, por exemplo, segurança internacional dentro da área de relações internacionais, gastos militares dentro de orçamento governamental. Não existe uma consolidação metodológica, inclusive, dentro da ciência econômica, isso internacionalmente, que considere a área de economia de defesa. O que coloca alguns desafios, por exemplo, o fato de que esses estudos que existem na prática, eles se encontram dispersos em diferentes áreas, categorias e setores. Então, realmente, quem trabalha na área conhece essa dificuldade prática, que inclusive ela se traduz nos currículos de economia. Avaliando especificamente a economia do mar, a mesma coisa acontece, ou seja, não existe uma forma de categorizar única desses diferentes setores, né? E vale destacar que a economia do mar é ainda mais ampla do que a economia de defesa, então nós temos dentro desse grande guarda-chuva, eu diria, de economia do mar, diferentes áreas, por exemplo, energia, mineração, pesca, aquicultura, defesa e segurança, transporte, logística, questões ambientais, enfim, diversas áreas que de fato, em última instância, não estão consolidadas dentro de uma grande concepção de economia do mar, o que faz com que, na prática, esse conceito sequer seja conhecido por boa parte dos teóricos, acadêmicos e pesquisadores e atuantes dessas áreas. Almirante, de que maneira construir um cluster de defesa no estado do Rio e trabalhar esse polo da economia do mar pode ajudar a dinamizar e a gerar o desenvolvimento nesses setores em que o Rio tem vocação e é forte? Bom, é inegável a vocação do Rio de Janeiro para a economia do mar, assim falando, né? O conjunto de atividades que tem no mar o seu objetivo. Nós temos aqui no Rio um grande conjunto de estaleiros, nós temos a Marinha de Guerra com a sua esquadra posicionada no Rio de Janeiro, centros de pesquisas e instituições dos mais variados aspectos financeiros, jurídicos, consultorias e de projeto e de engenharia que permitem a pretensão de se organizar isso sob a forma de um cluster. O conceito de cluster não é uma coisa nova, ele vem do final do século XIX, com Alfred Marshall, um economista inglês, que estabeleceu o conceito de distrito industrial. Distrito, polo, e daí evoluiu para o cluster. O cluster ganhou mais significado com o trabalho mais recente do professor Porter, de Harvard, visando a riqueza entre as nações e a competitividade entre as nações, onde entra o conceito do cluster. O cluster permite, por ele trazer a diversificação de atividades econômicas e a especialização de atividades econômicas, com foco numa determinada atividade produtiva, ele permite que se criem cadeias de valor
e essas cadeias transmitem efeito multiplicador para a economia, em termos de renda, em termos de produto, em termos de emprego, em termos de geração de impostos. E a relevância do cluster é que as empresas não só competem dentro, especializadas, competem dentro desse ambiente produtivo, mas também cooperam e criam rendimentos de escala crescente e novas tecnologias e inovação. Isso se repercute na economia de um país como um todo. Mas o principal é que o cluster tem que ter uma atividade fim. E no nosso caso, o Rio de Janeiro, é a indústria marítima ou a indústria naval, se assim podemos classificar. Ela seria, na verdade, a indutora de uma série de outras empresas, indústrias que podem se instalar ali no entorno para prestar serviços para essa atividade principal. Seria isso? Isso seria o vetor de desenvolvimento ligado ao mar, onde você junta vários setores econômicos, como foi colocado anteriormente, desde o setor de defesa, da construção offshore, da marinha mercante, da pesca, do turismo. É bom considerar esse setor extremamente importante. Irrelevante se pegar os modelos europeus, principalmente na região da França, né, da Bretanha e de Mediterrânea, né, da Côte d'Azur, da França, que são modelos que fazem com que o território se aproprie dos ativos existentes, vocacionais, e que esses ativos se falam. É como se fosse a convergência entre setores econômicos. E a partir daí, como o Almirante colocou em relação ao desenvolvimento da cadeia de valor, você pode inserir pequenas e médias empresas para que sejam fornecedoras dessas grandes corporações, desses grandes ativos que existem dentro do cluster. Na prática, o que o lançamento desses dois polos, de Itaguaí e de Angra, vão permitir que seja feito? Eu vou dar um exemplo com o estudo que nós fizemos no investimento nos novos navios que a Marinha está construindo. No nosso modelo, que utilizou uma matriz de insumo-produto da economia brasileira e reportou essa matriz de insumo-produto para os setores que efetivamente participariam da construção desses navios, né, com base no outra construção, outro projeto de outro navio, alguns anos atrás, nós chegamos à conclusão que de cada R$1,5 bilhão de reais, nós geraríamos cerca de 8 mil empregos diretos, indiretos, induzidos na economia. Então dá para ver o potencial. E em termos de valor agregado, geraríamos em torno de cerca de 300 milhões de reais de valor agregado na economia. Aproveitando o que o Renato comentou aqui sobre o cluster marítimo europeu, eles geram, os 29 países que constituem a União Europeia se organizaram em termos da atividade da economia do mar e se gera hoje lá cerca de 5 milhões de empregos e por ano quase 200 bilhões de euros de valor agregado. E o setor que mais contribui para esse valor agregado é justamente o de turismo costeiro. Se nós olharmos para o Rio de Janeiro, a vocação natural do Rio de Janeiro é justamente o turismo costeiro. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse assunto no próximo bloco. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.